Esse é um termo que é desconhecido, né, por pessoas do senso comum, né? Então não é um termo que a gente utiliza no dia a dia. No dia é o termo que a gente usa para se referir a pai e mãe. Então quando a gente vai falar sobre mães, a gente vai usar o termo maternidade, né? As ações aí, maternidade. E quando a gente fala do homem, do pai, aí a gente usa paternidade. Então, quando eu quero falar só sobre as ações da mãe, eu falo, olha, a maternidade XYZ. E quando eu quero falar do pai, eu falo paternidade XYZ. Agora, quando eu quero falar de ambos, dos dois, aí eu vou usar o termo parentalidade. Então, parentalidade, a gente está falando das figuras que vão exercer cuidados com os filhos. Então, parentalidade, apesar de ser essa junção de pai e mãe, maternidade, paternidade, vira parentalidade, a gente pode também usar esse termo, por exemplo, para outras pessoas que vão exercer os cuidados primários, né? Com as crianças. Então, alguns avós, eles exercem papel parental com seus netos, por exemplo. Então, a gente sabe, por exemplo, assim, que vão existir algumas famílias que o cuidado vai ser da avó. A avó vai exercer os cuidados primários com o bebê, com a criança, seja porque a mãe saiu de casa ou porque a mãe realmente não quer exercer a sua maternidade, porque é falecimento, coisas acontecem. Então, essa avó, né, quando ela cuida, exerce esses cuidados primários, então o termo utilizado aí também é parentalidade, tá? Então, a gente precisa olhar. Pais adotivos também, né? É pai e mãe. Então, a gente pode utilizar o termo parentalidade. Então, parentalidade é o termo que a gente usa para os adultos, né? Que exercem cuidados primários com a criança, tá? Aquele que realmente cuida. O que é cuidador primário, né? Geralmente na nossa sociedade, o cuidador primário das crianças é a mãe e o pai, né? Aí os secundários seriam os avós, tios, professores, outras pessoas. Mas o primário, geralmente, são os pais, tá? Mas sempre, em todos os casos, são os pais? Não, como eu acabei de dizer, existem alguns casos que serão os avós, por exemplo, né? Ou outras pessoas aí, né? Uma instituição, tá? Então, parentalidade vai significar isso, tá? A pessoa que vai exercer os cuidados primários com a criança. As pessoas acreditam que a transição para a parentalidade acontece no momento em que a mulher engravida. Então, quando ela engravida e descobre que vai ser mãe, aí ela começa, então, pensar, né? Nossa, como que vai ser a maternidade? Como que vai ser o meu bebê? Como que eu vou me comportar enquanto mãe e tudo mais? A verdade é que não é assim que acontece. Não é durante a gestação que essa mulher vai parar para refletir ou esse homem vai parar para refletir sobre a sua paternidade. Então, a parentalidade, e é interessante esse termo, construção, porque isso mostra que é algo que não está pronto, que precisa ser construído. E isso é muito importante também, porque muitas pessoas acreditam que maternidade, principalmente, né? As pessoas falam um pouco da paternidade, é mais da maternidade, principalmente, como algo inato na mulher, né? Como se ela não precisasse aprender nada, construir nada, como se isso já fosse um dado genético hereditário dela, que algumas pessoas não entendem assim, olha, como que a natureza deu pra gente a parentalidade, porque é assim que as pessoas pensam, é assim que elas imaginam, tem uma crença de que está na nossa natureza biológica ser pai, ser mãe, e não é assim, e a gente sabe que não é assim, porque em cada cultura é diferente ser pai e ser mãe, em cada momento histórico é diferente ser pai e ser mãe. Então quer dizer que a parentalidade ela não é algo
né, que as pessoas expressam por conta de algo instintivo, algo hormonal, hereditário, genético. Porque se fosse assim, seria assim para sempre. O comportamento parental seria idêntico desde os primórdios. E não é. Para quem vai estudar essa área, vai se deparar com muitos livros, se deparar com muitos estudos científicos, se deparar com muitos vestígios, né? Na arte, na cultura, na Bíblia. Então, a gente vai ter muita informação para os estudiosos, diferente do senso comum das pessoas, né, que foram absorvendo informações da sua época, da sua era, internalizando e cristalizando como se fosse um comportamento desde sempre, e não é. E então a gente fala em construção da parentalidade porque vai depender da sua cultura, do momento histórico em que você está inserido. E então a gente já teve épocas, né, em que a maternidade, por exemplo, não era algo que as mulheres queriam, desejavam. Era algo que elas tinham, porque elas tinham relação sexual e as crianças nasciam. Mas quem cuidavam eram amas de leite. Era muito comum matar crianças, se chama infanticídio. O infanticídio era extremamente comum há 4 séculos atrás, por exemplo, tá? A morte de crianças era muito frequente, tá? Era muito frequente. E abandono, muito abandono. As igrejas, antigamente, elas tinham até a chamada roda, né? Tinha lá os mosteiros das freiras, e aí, aquelas mulheres que tinham os bebês, elas colocavam os bebês numa espécie de roda, né? Então, você coloca ali o bebê, né? Toca ali uma campainha e vira a criança, e a freira pega esse bebê, né, para cuidar. Quer dizer, isso era muito comum. Gente, todos os mosteiros tinham isso, de tão comum que era. Quer dizer, a maternidade, ela não é como a gente vê ela hoje, em 2022, aqui no Brasil. Se você viajar para a Índia, você vai encontrar uma outra maternidade. Se você for visitar uma tribo indígena, covarde, por exemplo, você vai encontrar uma outra maternidade. Quer dizer, não é instintivo, porque a Índia, ela é ser humano, ela não é outra coisa, ela não é uma outra espécie animal. Ela tem uma outra cultura, que é diferente. E ela responde à sua maternidade dentro da sua cultura. Então, quer dizer, se a gente acreditar que a maternidade é algo hereditário, genético, a gente tem que olhar antes para a história e ver como que a história tratou a maternidade. E as culturas, mesmo hoje, em 2022, como que as culturas lidam com a maternidade. Por isso vem essa ideia, então, de construção da maternidade. E não algo tipo, olha, como que se dá a maternidade? Não é como se dá a maternidade. É a construção, porque é construído. Na nossa sociedade, então, essa construção da maternidade não começa no período de gravidez. Ela começa desde a infância, tanto da mulher quanto do menino. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making